Você sabe qual é a hora certa de cada coisa pro seu filho? A hora dele falar no telefone, a hora dele sair de casa ou a hora dele ter um celular? Hoje nós vamos conversar com ela, Cristiana Lima, tudo bom? Tudo bem. Conta pra mim, qual é a hora certa de cada coisa pro filho? A hora certa, isso é muito, digamos, subjetivo. Os pais têm que perceber, eu digo que é uma questão de bom senso dos pais, de coerência, de saber que uma criança, por exemplo, de 6, 7 anos não tem necessidade de ter um aparelho celular, que não tem necessidade de andar com dinheiro no bolso, né? É uma questão de bom senso. Você tem que saber educar. Educar é um processo lento, né? Mas contínuo. Todos os dias você tem que dar o exemplo. A gente educa principalmente pelo exemplo. Qual é a importância de ter limite para cada coisa? A importância é principalmente no futuro desse filho. Não ter peninha agora de educar, você não pode deixar para educar quando a criança tem 15 anos de idade, nem quando tem 14. Não, ela compreende sim, desde bebezinho. Se a criança morde o coleguinha, então você já tem que chegar, já tem que conversar, porque essa agressividade, o que está acontecendo, às vezes é reflexo do que está vivendo em casa, porque a educação acontece pelo exemplo. Eu digo que não se educa com palavras, se educa com exemplo. Se você dá o exemplo, essa criança ela vai aprender e, consequentemente, ela vai apresentar esse comportamento com as pessoas que vivem ao redor, com a família, futuramente com a sua própria família. E já aqueles adultos que não tiveram essa educação e estão ali na hora de educar o filho, como é que ele vai fazer? Vai ter muita dificuldade, porque você não pode dar o que você não recebeu, né? O exemplo que você não recebeu. Então ele vai ter dificuldades de educar, vai ter dificuldades em dar limites. Aquela questão dos limites são para quem? Para os pais ou para os filhos? Às vezes os próprios pais é que não têm esses limites, não tiveram e vão ter essa dificuldade de educar. Os filhos, consequentemente, vão ter problemas de comportamento e de relacionamento. E aquela história do Peter Pan, o adulto que nunca cresce. É consequência também, digamos, dessa falta de limites, né? Ele se recusa a crescer, na verdade, e os pais alimentam isso de certa forma. Então, antigamente a gente via que os filhos eles saíam mais cedo, se tornavam independentes mais cedo. E hoje em dia os filhos estão saindo da casa dos pais cada vez mais tarde. E é incrível, porque estão entrando na faculdade muito cedo, hoje em dia com 16, 17 anos já se escolhe uma profissão, né? Mas 30, 40 anos ainda está morando com os pais. E às vezes casa, ainda leva a esposa e os filhos para dentro da casa dos pais. Consequência também dessa questão dessa convivência com os próprios pais, né? Que não cortaram o cordão umbilical completamente. Você acha que é meio que um refúgio, já que hoje, como você mesmo disse, os adolescentes têm que tomar uma decisão de qual profissão tomar, o que tem que fazer? Será que isso é um refúgio deles, ficar sempre perto dos pais? Pode ser que sim, é porque é muito fácil, na verdade, né? Você não assumir determinadas responsabilidades. Você chegar em casa, a roupa está lavada, a comida está pronta, você comer e deixar a louça ali na pia, né? Então é muito fácil, você não assume muitas responsabilidades que você teria se saísse de casa. Então é um refúgio e, como eu já falei, os pais também de certa forma alimentam isso, mas tem que ter sempre consciência assim, os pais não são eternos, se não corta esse vínculo, né? Corta, entre aspas, se não cria essa independência logo, e aí os pais são para sempre, como é que vai ser? Como é que ele vai assumir isso depois se ele não aprendeu, se ele não criou asas? Qual é a dica que você dá para aqueles pais que querem tomar uma atitude consciente para que os filhos tenham limites ou para que eles possam andar com as próprias pernas? Tem que ser desde cedo, né? O processo de educação ele é desde cedo. Desde aquele bebezinho, por exemplo, que ele chora toda hora e a mãe vem e coloca ele no peito toda hora, ou dá mamadeira toda hora porque ele chorou, pega no colo toda hora quando ele chorou. Então o processo de educação ele começa desde esse momento, né? Saber que você não está disponível 24 horas, que todo momento que ele chora não é hora de comer, toda hora que ele chora não é hora de ir para o colo, que cada coisa tem seu momento. Então o processo educativo é assim, né? Cada um em sua etapa, com sua devida proporção, mas tem que ser contínuo, né? E isso não é uma maldade, você está preparando essa criança para a vida. Quando chega na adolescência, porque dizem que na adolescência, eu não me lembro disso na minha adolescência, que são revoltados, né? Como é que lida? Os pais têm que lidar com essa revolta desses adolescentes que querem mudar o seu visual ou ter atitudes um pouco mais agressivas.
Faz parte do processo de autoafirmação, digamos. O adolescente, ele está numa fase transitória. Ele não é nem criança e nem é adulto. Então, ele fica assim naquele meio termo e ele está no processo de autoconhecimento, né? O que eu gosto, na verdade? O que eu vou ser? O que eu quero? E ele começa, assim, querer se desvincular daqueles padrões, né? Aquilo que o pai disse, ele quer mostrar que ele tem personalidade própria. Faz parte do processo de crescimento, né? O adolescente, ele se caracteriza por essa impulsividade, às vezes por agir, né? Agir 2 vezes antes de pensar, digamos assim. Mas tudo é diálogo, tudo é uma conversa. Você tem que estar muito próximo desse adolescente, com quem vai sair, que horas vai chegar. Vou sair com um colega, que colega, de onde você conhece. Então, isso não é errado, nem é pagar mico, né? Faz parte do processo. Tem um livro muito interessante de uma educadora que se chama O Direito dos Pais, né? Que hoje em dia você tem que pensar que os pais também têm direito. Adolescente tem direito, adolescente vai traumatizar, adolescente vai ficar isso e aquilo, e os pais. Quer dizer que a gente não pode mais ter a liberdade de educar, de falar, de impedir. Não, tudo faz parte do processo educativo, sim. E da sua opinião, antigamente a educação era um pouco mais rígida, né? Hoje está super liberal. O que você acha disso? Eu costumo dizer que os limites, eles foram empurrados para frente, né? Cada vez mais pode mais alguma coisa, cada vez mais os limites estão. E tem alguns limites que eu digo que estão à beira do abismo, né? Tem uns limites que estão quase não existindo mais. E a gente tem que, assim, digamos, fazer um equilíbrio, né? Aquelas coisas que são da época dos nossos pais, dos nossos avós, determinadas coisas devem ser preservadas, mas outras coisas a gente diz assim, graças a Deus que evoluiu, graças a Deus que mudou. Então você tem que ter realmente, o que eu digo, educação é questão de bom senso. Você preserva aquilo que você acredita, que você acha que é importante, você não precisa abrir mão disso em nome da evolução, da modernidade dos tempos. Se você acha que é importante, preserve, mas também você tem que acompanhar, tem determinadas coisas que você não pode mais negar que existem, que estão bem aí, e você não pode guardar seu filho dentro de uma caixinha para ele não ver isso, não ver aquilo, porque isso é feio, porque não existe. Então você tem que acompanhar determinadas coisas e preservar outras. E qual que é a hora certa de procurar um profissional para tirar todas essas dúvidas? Não tem um momento certo, né? Depende se você está se sentindo inseguro, se você está com dúvidas sobre determinada coisa, ou se você percebe que seu filho mudou o comportamento e você não está conseguindo lidar com isso, se você percebe agressividade, se você percebe que ele está mais retraído, ou se ele está muito tempo trancado no quarto, está sem amigos, enfim. Existem N momentos que esse profissional pode ser procurado ou não, se você consegue lidar normalmente, tranquilo. Muito obrigada por estar aqui com a gente, tirando algumas dúvidas. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. E a gente volta já já com muito mais programa na rede para você. Não sai daí.